Olá pessoal, vamos então começando agora a parte de exercícios de função do segundo grau. Vimos uma abordagem teórica, uma pequena aplicação da teoria através de um exemplo. É hora de arregaçar as mangas e começar a resolver algumas questões de concursos anteriores. Combinado? Vamos então à nossa primeira questão. Lendo o enunciado. Sabendo que a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c, pode-se afirmar que, pronto, você deve considerar essa mocinha aqui, ó, como uma função do segundo grau, beleza? O que a questão diz? Uma questão teórica, pessoal, vamos lá. O que é que você pode afirmar? O gráfico da função passa sempre pela origem? Esse item está falso. Entenda, pessoal, que você só vai ter um gráfico passando pela origem. Um gráfico passando pela origem, para você ter uma ideia do que se trata, seria um esboçozinho aqui rápido do item A. Seria algo mais ou menos assim, ó. Imagine você aqui, ó, com uma... Deixa eu aumentar um pouquinho. Seria algo mais ou menos desse tipo, ó. Pronto, mais ou menos assim, ó. Passando pela origem. Entenda que a minha função aqui seria a concavidade voltada para baixo, mas você pode imaginar o mesmo cenário com a concavidade voltada para cima. O que me interessa é o que eu vou garantir agora. Pessoal, você só vai ter a parábola tocando o eixo x e o eixo y ao mesmo tempo, no caso, a origem, se e somente se o c, que é o termo independente, for igual a zero. Mas, Tiago, por que é que o c tem que ser igual a zero? Ora, pessoal, é fácil de explicar. Entenda que a minha parábola, ela toca o eixo y aonde? No termo independente. Quer ver, ó? Vou voltar aqui um pouco para a revisão, ó. Olha só. Pronto, ó. A parábola, ela toca o eixo y no c, no termo independente. Se ele quer o toque lá, passando pela origem, significa dizer que o c deve ser igual a zero. Aí sim ele vai tocar e vai passar pela origem, tá bom? O c vai ter que ser igual a zero. Portanto, eu não posso garantir que isso sempre vai acontecer. Só acontece se o c for igual a zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, a correção, ó. O c deve ser igual a zero. Pronto. Muito bem. C igual a zero. Ótimo. O item A falso. Vamos agora para o item B. O gráfico da função corta sempre o eixo das abscissas, ou seja, corta sempre o eixo x? Bem, pessoal, por enquanto, esse item está correto. Não vou ter muito o que pensar. Aí você assim, Tiago, eu posso garantir mesmo que isso sempre vai acontecer? Pois é, pessoal, por enquanto eu ainda não te expliquei um detalhe, que eu vou já usar para discutir, tá? Mas como esse item B, ele é capcioso, eu vou ficar com ele para o final. Mas existe um detalhe que eu ainda tenho que explicar para você, que eu vou explicar agora. Vamos pular para o item C. Eu ainda não disse que o item B estava correto. Item C. O gráfico da função é uma parábola com a concavidade voltada para cima, se o A for menor do que zero. Está falso, pessoal. Quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, aqui, ó, onde ele diz para cima, você deveria encontrar realmente para baixo, ok? Então, quando o A é negativo, quando o A é menor do que zero, significa dizer que a concavidade está voltada para baixo, beleza? Então, se o A for negativo, concavidade voltada para baixo, e não para cima. Falso item A e falso item C. Ótimo. O item D. A função é sempre crescente? Falso, pessoal. Se eu tenho uma parábola, lembrando, a parábola, basta olhar o desenho, ó, deixa eu te mostrar aqui uma qualquer. Ó, ela sempre tem uma parte que é decrescente e uma parte que é crescente. Não me interessa se a concavidade é voltada para baixo ou para cima. Vai ter uma parte da parábola que representa um gráfico crescente e a outra parte que representa o gráfico decrescente. Então, sempre fez com que o item D fosse falso. O item E. O gráfico da função tem vértice no ponto
menos b sobre 2a para o x do vértice, ok, e menos delta sobre 4a para o y do vértice. Sim, pessoal, o item está correto. Então, o item é realmente o item correto. Esse eu tenho certeza, que o vértice tem coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Perfeito, 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 perfeito. Agora, o item b, Thiago, por eliminação, o item b tem que estar falso, cara. Mas eu não consigo, nesse momento, detectar por que o item b está falso. Pois é. Está faltando um pequeno detalhe com relação à teoria que eu ainda não expliquei para você. E o interessante é você discutir comigo um pouco desses detalhes dentro das questões. Mas do que é que está faltando? O que eu chamo de relação entre delta e o A, entre o discriminante e o coeficiente dominante. Tá bom? Vamos lá então. Aí você vai entender exatamente por que o item B está falso. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar pegar aqui esse slide. Pronto, aqui. Pronto. Completar a parte teórica. Já vem eu direitinho. E aqui vamos fazer a última parte do nosso bate-papo. Bate-papo. Esse bate-papo que você vai ver agora, pessoal, ele vai tentar relacionar, vai tentar interagir o A, que é o coeficiente dominante, contra o delta, que é o discriminante. Tiago, volta um pouco lá para o início da teoria e me mostra o que é que significa cada estrutura. Vamos, com o maior prazer. Observe, pessoal, lá no início eu mostrei para você que o delta, ele decide como é que vai ficar a distribuição das raízes. Se o delta for negativo, eu não tenho raiz real. Se o delta for igual a zero, uma raiz real. Se o delta for maior do que zero, duas raízes reais distintas, não foi isso? Então, você já sabe o que é que o delta apita. Você sabe que o delta relaciona a apresentação das raízes. Enquanto que o A decide se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. É essa a influência do A. Então, agora, quando eu digo, ó, pessoal, eu vou relacionar delta com o A, você já entende que o Thiago, nesse ponto, já está simplesmente comparando disposição das raízes com a concavidade da parábola. Vamos entender melhor agora. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Vou colocar minha régua. Não posso deixar de contar com ela. Pronto, deixa eu ajeitar esse aqui. Deixar aqui no cantinho. Pronto. Aqui minha régua. Deixa eu mostrar aqui pra você. Dois, três. Vou colocar aqui mais embaixo. Pronto. 2 e 3. Ok. O que você está vendo aqui nada mais é do que o eixo X. Eu só usei a réguazinha para ficar uma coisa mais organizada. Aqui o eixo X e aqui o eixo X. Agora, o que pode acontecer? Essa é a melhor parte. Eu posso encontrar, pessoal, parábola voltada para cima, tocando em dois pontos, o eixo X. Eu posso encontrar parábola voltada para cima, tocando um único ponto, o eixo X.
eu posso encontrar a parábola voltada para cima sem encostar nenhuma vez o eixo X. Lembrando que aqui encostou uma vez, né? Pode não estar aparecendo, mas encostou. E aqui eu já sei que encostou 2 vezes, ó, pronto. Certo? Posso encontrar parábola voltada para baixo tocando 2 vezes o eixo X. Posso encontrar parábola voltada para baixo tocando uma vez o eixo X. E posso encontrar parábola voltada para baixo sem encostar o eixo X. Pronto. Tá aí o que eu vou ter. Aí aqui você vai e observa. Muito bem. Vamos agora discutir o que nós chegamos e o que é que nós estamos vendo. Lá vai, pessoal. Entenda que o A decide a concavidade. Meus amigos, concavidade voltada para cima, você já sabe que é porque o A é maior do que zero, é positivo. Então você chega aqui e põe, ó, nesse primeiro exemplo, o A com certeza é maior do que zero. Assim como eu também tenho certeza que nesse aqui o A é maior do que zero. E nesse caso também o A é maior do que zero. Entenda que a parábola voltada para cima, eu já sei que o A é maior do que zero. Observe, pessoal, que eu tenho 2 raízes. Observe que ele toca 2 vezes o eixo X, 2 raízes. Uma raiz apenas de multiplicidade 2 e não tenho raiz real. Então, o que quer dizer isso? Quando você tem 2 raízes, lembra? O delta, ele é maior do que zero. Quando você tem apenas uma raiz, o delta já é igual a zero. Quando eu não tenho raiz real, é porque o delta está dando um número negativo. Delta menor do que zero. Quando você olha para a situação agora de número 2, que é ver a parábola com cavidade voltada para baixo, o que é que você já sabe sobre o A? O A é negativo, menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. Está aqui. Você agora já sabe que a parábola está com cavidade voltada para baixo. Então, o A é menor do que zero. E aqui, meus amigos, o que é que vai acontecer? Também o A menor do que zero. Entenda mais uma vez que o A decide a concavidade. Se a concavidade está voltada para baixo, você já sabe que o A é sempre negativo. Agora, se eu tenho 2 pontos de contato entre a parábola e o eixo X, é porque eu tenho 2 raízes reais distintas. E isso só acontece se o delta for positivo. Um ponto de contato, então as raízes são iguais, então é porque o delta é igual a zero. Não tem toque, então é porque o delta está negativo. O delta é menor do que zero. Pronto, pessoal. Agora sim, eu acredito que você consiga entender e visualizar bem a relação entre o A e o delta. Está vendo? Então tá aí o nosso cenário bem passo a passo, bem organizado, tá certo? O A decide a concavidade, positivo, voltada para cima. Negativo, concavidade voltada para baixo. Enquanto que o delta decide o formato, a distribuição das raízes. Se ele for positivo, 2 raízes reais distintas, 2 pontos de contato. Delta igual a zero, uma raiz real de multiplicidade 2. Delta igual a zero, um ponto de contato. Se o delta for negativo, não tem contato com o eixo X, porque não tem raiz real. Nesse caso, você pode entender por que o item agora B é falso. Ele diz, o gráfico da função corta sempre o eixo das abscissas, ou seja, o eixo X. Pessoal, nem sempre você vai ter uma parábola cortando o eixo X. Eu posso te dar um exemplo, ó. Quando o delta for menor do que zero, a parábola não corta o eixo X, tá vendo? Você aqui, ó, vai só tocar, tá certo? Mas isso aqui você pode até levar em consideração, Thiago, tocar já cortou. Bem, cortar realmente você tem quando o delta for positivo, porque você vai ter 2 raízes, aí sim ele vai cortar o eixo X. Vai tocar o eixo X quando o delta for igual a zero, mas nem isso acontece quando o delta for menor do que zero, for negativo. Então, meus amigos, eu não posso garantir o item B, ficamos, portanto, de fato com o item E. Vou aproveitar para fechar essa parte teórica. Vamos observar, pessoal, o seguinte, olhando para o gráfico e tentando entender um pouco. Quando você olha
e ver o gráfico com a concavidade voltada para cima, observe que antes da primeira raiz, ponto de vermelho são as raízes. Antes da primeira raiz, está todo mundo para cima, o que significa dizer que nessa região o resultado da função vai dar positivo. Vamos supor, se essa raiz for o número 2, antes do 2, qualquer número que você escolha para x, o resultado dá positivo. É isso que eu estou dizendo. E depois da segunda raiz também vai dar positivo. Se aqui for 5, qualquer número maior do que 5, o resultado vai ser positivo. E entre as duas raízes, o resultado é negativo. Quer dizer que se o x estiver sendo escolhido entre 2 e 5, vai dar um número negativo a minha função. Lembrando que aqui eu estou só dando um exemplo. Vou, inclusive, apagar o 2 e o 5 e deixar apenas aqui o negativo entre as raízes. Já no caso, pessoal, onde o a é positivo, com cavidade voltada para cima, com o delta igual a zero, apenas um toque, significa dizer que a função ela dá um resultado sempre positivo ou um resultado igual a zero. Então, eu posso dizer que, nesse caso, o resultado da minha função, quando isso aqui acontece, quando a é maior do que zero e quando o delta é igual a zero, eu posso garantir que a função ela é maior ou igual a zero. Zero, quando você usa a raiz. Qualquer outro número, ou menor ou maior que a raiz, o resultado é todo positivo. Dá um número maior do que zero. E aqui, pessoal, nesse terceiro caso, na situação número 3, se o a for maior do que zero, com cavidade voltada para cima, o a menor do que zero, não tem raiz real, qualquer número que você use para x, qualquer um, pode usar o número que você quiser para x e substituir, você vai ver que o resultado dá sempre positivo. Sempre, ó, maior do que zero. Está todo mundo acima de x. Vamos agora fechar a interpretação na situação número 2. Se o a for negativo, com cavidade voltada para baixo, o delta maior do que zero, duas raízes reais distintas. Se você escolher um número menor, ou seja, antes da primeira raiz, o resultado dá negativo. Se você escolher um número maior do que a segunda raiz, o resultado também dá negativo. E aqui, positivo. Nesse caso, eu tenho um valor entre as duas raízes, um resultado positivo. Beleza? Então tá aí, pessoal, o nosso raciocínio positivo. Vamos agora à situação de número 2. Vamos lá. Observe que se o a for menor do que zero, com cavidade voltada para baixo, com o delta igual a zero, uma raiz apenas. Então aqui de vermelho é a raiz. Se você usar esse número que é a raiz, você zera a função. Claro, é a característica da raiz, zerar a função. E aqui você vai ter o quê? Um valor negativo. Um valor negativo. Tá bom? Quer dizer que você sempre vai ter um valor menor do que zero. Tá bom? Pode dar zero ou negativo, nunca positivo. No caso do a negativo, ou seja, menor do que zero, e o delta menor do que zero, pessoal, não existe x que faça você ter um resultado diferente de um resultado negativo. Não existe. Qualquer x vai dar um número menor do que zero. Isso se o a for um número negativo, o a que é o cara que acompanha o x ao quadrado, e se o delta for negativo. Se os dois forem negativos, qualquer número que você use, a função vai dar uma resposta negativa. Bom? Então tá aí o nosso resumo. Muito bem. Resposta correta, o item é. Vamos agora à nossa segunda questão. Observe bem como é que funciona. De acordo com os conhecimentos adquiridos, indique o item que melhor representa o gráfico da função quadrática. F de x igual a x ao quadrado menos 4x. Olha só, ele quer saber qual é o item que melhor representa. Na realidade, meu amigo, eu vou dizer logo para você, não vá ficar catando as opções não. Ah, vou ficar para... Não, poxa, você sabe construir esse gráfico. Aventura, bora. Tentar construir? Vamos. A minha função f de x é a seguinte: x ao quadrado menos 4x. Pronto. O que foi que eu combinei com você? Vou puxar a revisão. Para construir o gráfico,
eu preciso que você me apresente 3 coisas. Identifique o A, para saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Me entregue as raízes, que são os pontos de contato com o eixo X. E me diga quem é o termo independente, que é o ponto de contato com o eixo Y. Pronto. Se você me disser essas 3 coisas, eu comemoro com você. Ó, o A. Já sei que o A está aqui, ó. Primeiro, o A eu já sei que é maior do que 0. Porque o A aqui é quanto? Ó? 1. Então, A é positivo. O A positivo me faz concluir que a concavidade é voltada para cima. Já temos alguma coisa. Concavidade voltada para cima. Então, x ao quadrado menos 4x. O A é um número positivo, concavidade voltada para cima. Bem, vamos agora para o nosso próximo passo. Tá aqui. Ok. E eu te pedi as raízes. Vamos encontrar as raízes? Vamos lá. X ao quadrado menos 4x igual a 0. Lembra? Quem encontrar as raízes iguala a 0. Ah, Thiago, vamos encontrar o delta, aquele negócio todo? Não, pessoal. Essa equação é uma equação incompleta. Portanto, eu posso resolver colocando x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, fica x menos 4 igual a 0. Nesse caso, pessoal, ó, deixa eu explicar com calma. Aqui, o A eu já sei que é positivo, então concavidade voltada para cima. O A é 1, tá? Ó, esse aqui é o A. Então, ele é positivo, maior do que 0. Vou precisar das raízes. Pego a função e igual a 0. Coloco o x em evidência. Aí fica x ao quadrado dividido por x. X é tanto que se você multiplicar, volta. E aqui, o x está aqui. E vamos agora colocar o menos 4 para cá. Então, se você observar, eu tenho o x pode ser igual a 0. O x pode ser igual a 0. Ou x menos 4 igual a 0. Beleza? Com isso, eu encontro primeira raiz x igual a 0 ou x igual a 4. Tá bom? Aqui, meus amigos, eu terminei de encontrar as raízes. Pronto. Raízes. Beleza? Então tá aí. Só igualar x igual a 0 e x menos 4 igual a 0. Boto o 4 para lá, x igual a 4. As raízes. E por último, rapidinho, o nosso termo independente. Quem é o nosso termo independente? No caso, o C. O termo independente vai ser 0. Então, o C é igual a 0. Pronto. O C igual a 0. C igual a 0, lembra da primeira questão? Significa dizer que você vai ter um gráfico passando pela origem. Então, se você for construir o seu gráfico, depois você procura. Nós estamos aqui treinando. Vou colocar minha régua. Tá aqui a minha reguinha. Pronto, tá bom demais o gráfico, ó. Vou colocar aqui de azul. Pronto. Tá aqui. Eixo X, eixo Y e vou desenhar meu gráfico. O que é que você tem? Concavidade voltada para cima, as raízes 0 e 4. Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu faço esse gráfico corretamente, ó. Como eu te falei, algo mais ou menos assim. Aqui 0, que é a origem, uma raiz, e 4, que é outra raiz. Concavidade voltada para cima, graças ao A. Esse aqui é o nosso gráfico. Gráfico, pronto. Então, 0 e 4, as raízes. E o termo independente 0, ó. Tá aqui, ó. Tocou o Y no 0. Beleza? Então, meus amigos, é hora de procurar
o item que mais se parece com esse rapaz. Esse aqui, não. Falso. Opa, esse aqui parece demais, ó. 0, 4, côncavo dá e voltar para cima. B de bola, peraí. Vamos agora pro próximo. Não. Falso. Não tem um 4. Côncavo dá e voltar para baixo, jamais. Falso. Côncavo dá e voltar para baixo, jamais. Falso. Então, resposta correta, o item B de bola. O item B de bola é justamente o item correto. Beleza, pessoal? Então, vamos encerrar esse vídeo para não ter que fazer a questão número 3 das carreiras. E já espero por você na questão número 3 no próximo vídeo. Questões 3, 4 e 5. Eu quero discutir com você já na próxima chamada, beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.